encher a nossa alma e o nosso espírito, a ponto de transbordar em nosso coração, para que os lábios pronunciem aquilo que o coração está cheio. E nessa noite nós já podemos dizer que nós estamos cheios do Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, aquele que dá vida, aquele que traz luz, aquele que conduz arrancando da escuridão. Nos abençoa, coloca poder em tua palavra e vida nela, para que nessa noite nós continuemos a ser abençoados em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero agradecer sempre a Deus pela vida de cada irmão dessa igreja, a vida de cada participante dessa casa, de cada membro, cada homem, mulher, cada criança, aqueles que já estão faz anos e aqueles que chegaram há pouco tempo, aqueles que nos visitam sempre. Saibam que vocês estão dentro do nosso coração e faz parte de nossas orações. E temos um imenso prazer e alegria de poder nesta hora, em verdade, dizer para vocês que o primeiro maior motivo de estar aqui é por conta do sangue de Jesus. E o segundo maior motivo é exatamente por você estar sentado aí agora. Uma igreja não existe só, mas uma multidão sem Cristo também não existe. Uma multidão sem o Espírito também não vai a lugar nenhum. Semana passada nós aprendemos sobre o caminho. Conheceis o caminho. O caminho é Cristo. E eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e o Pai vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E aí Jesus continua a dizer e diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e ele está em cada um de vocês. Ele ia pedir ao Pai para que o Pai enviasse o outro Consolador, o Espírito Santo, e em seu nome o Pai enviaria o Espírito Santo. E ele diz: esse estaria sempre convosco. Vocês não sabem, este é o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber porque não o vê. Se não vê, portanto não crê. O mundo não o conhece exatamente porque não pode vê-lo. Mas cada um de vocês tem visto. E por isso, Ele está convosco. E habita em cada um de vós para sempre. Para sempre. Quando nós vamos olhar no capítulo 1 do Gênesis, já eu volto em João, capítulo 1, verso 1, a Bíblia vai dizer exatamente assim. Se você quiser abrir para ir acompanhando, fica à vontade. Enquanto você acha, eu vou recitando ainda João, capítulo 14, 17. Eu rogarei ao Pai em meu nome, pedirei ao Pai em meu nome, e Ele vos enviará o outro Consolador, e este estará sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele está convosco e estará convosco para sempre. Versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e grave isso, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz.
na versão mais antiga que eu tenho, na Thompson, diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Na mais atual diz que movia-se o Espírito de Deus. O extraordinário é que no capítulo 2, quando Deus cria o jardim, e ele vai então formar o homem do pó da terra, a Bíblia diz que Deus vai formar o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então ele chama alguém que está contigo, com ele, desde o princípio da criação. Onde no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas então Deus vai formar o homem do pó da terra, e antes que ele inicie o processo de construção da obra mais perfeita, ele diz: façamos. Como se ele estivesse falando com alguém, de fato estava, mas nós não conseguimos compreender agora. Mas um dia compreenderemos, assim como em um espelho. Vemos a nossa face, ainda que não podemos tocá-la, sabemos que ela está em nós. Deus estava ali, e ele estava falando com mais alguém, e falava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles dialogando, o Pai dizia: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Imagem, façamos alguém que pareça-se conosco. Vamos fazer aqueles que tenham a mesma aparência que nós temos. Semelhança, vamos colocar nele do mesmo que nós temos, vida. Então o homem cria, Deus faz o homem e coloca nele a sua imagem, ou seja, nós ganhamos a aparência de Deus. Ele criou, fez e nos deu a aparência dele. Semelhança, assim como ele vive, aquele que se parece com ele também viverá. Você não entendeu? Deixa eu tentar dizer de novo. Você não foi apenas feito, você não foi apenas moldado, você não é que nem um vaso, um carro, um banco, um copo, uma cadeira, uma mesa, não. Você é algo além disso. Nós construímos as coisas e não conseguimos dar a aparência nossa às coisas que fazemos. Se parece com tudo menos com nós. Mas Deus não. Quando Ele nos criou, Ele disse: vamos fazer alguém que seja parecido conosco. Então nos deu a nós a aparência dele. E Ele diz: então vamos colocar nesses a nossa semelhança. Ele pega o homem, leva nos lábios e... além de nos fazer idêntico, nos deu do seu próprio espírito de vida. Você não se parece com a feiura do mundo. Você não se parece com o esquisito ou com o estranho. Ainda que as pessoas não aceitem a sua aparência, o problema é delas. Se elas não estão satisfeitas comigo ou com você, problemas são deles. O importante é que eu estou satisfeito em compreender que eu sou a mesma aparência de Deus. E se alguém não se agrada da minha vida, problema de qualquer um. Porque a vida que tem em mim é um fôlego de vida que saiu da própria narina de Deus. Você não entendeu? Se você respira é pelo Espírito de Deus. Se você parece com alguém, se alguém é Deus que te formou, conforme as suas mãos. Pastor, o que tem a ver com João? Já já você vai entender. Aqui em Gênesis capítulo 1, onde diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode soltar ela, Tiago.